Olá, meus amores, muito bom dia a toda a gente. Espero que vocês todos estejam bem e que este ano esteja a correr bem para vocês. Hoje venho aqui neste vídeo, venho aqui falar-vos um pouco daquilo que normalmente acaba por condicionar muito a nossa vida e até de uma forma totalmente inconsciente. Nós não temos essa noção, não temos essa consciência e mais, o quanto ela determina tudo aquilo que a gente vive. Opiniões, julgamentos, ideias pré-concebidas. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, e independentemente do assunto ou da área, temos a tendência de achar que sabemos, achar que já temos o conhecimento, achar que já somos capazes, achar que já somos bons, achar que conhecemos o outro, achar que já sabemos como é que se faz, porque entretanto estudamos e aprendemos e aplicamos e praticamos. Só que no fundo, e um dos maiores ensinamentos que eu tenho vindo a tirar para mim mesma, na minha própria vida, fora outras pessoas, tantos pacientes e alunos que passaram pela minha mão e passam, é perceber que no fundo, aquilo que a vida nos pede é que a gente desaprenda tudo aquilo que a gente pensa que sabe. Seja em relação a algum assunto, a alguma situação, a alguma pessoa, inclusive em relação a nós. Nós temos a tendência de achar que sabemos e conhecemos o outro, achar que sabemos e percebemos e temos a noção do que é que o outro precisa, do que é que o outro quer. Nós não temos a mínima ideia. E isso é um facto. Nós não temos a mínima noção do que é que o outro precisa e está lá dentro dele. E muitas vezes isso acontece porque no fundo, nós não temos a noção e a consciência do que é que existe dentro de nós, do que é que a gente realmente precisa, do que é que realmente é importante para nós. E se eu hoje venho aqui falar-vos um pouco nesse sentido, é para que vocês percebam, então, afinal, o que é que eu realmente sinto, o que é que eu realmente quero, o que é que eu realmente gosto. Normalmente nós temos a tendência de responder a essas questões com ideias pré-concebidas daquilo que nos foi dito e daquilo que nos foi ensinado. A forma como devemos viver a nossa vida, a forma daquilo que é correto e como é correto ser feito. No fundo, não está aí a tua vontade, não está aí aquilo que tu realmente precisas, aquilo que tu realmente sentes. No fundo, nós não nos conhecemos. Por norma, no dia a dia, naquilo que é a vida e a rotina normal da vida da maior parte das pessoas, do comum mortal, as pessoas não olham para si. Tu não olhas para ti, tu não olhas para a tua vida, tu não olhas para aquilo que tu realmente sentes. Tu não sabes o que é que te faz sentir dessa maneira. Quais as regras, quais as crenças, quais os ensinamentos, qual a disciplina, qual a experiência de vida que te foi passada para te fazer sentir dessa maneira. Seja ela em relação a ti, o direito e o merecimento e a liberdade, principalmente, de sim, de expressar o que sentes, de viver o que gostas, de ir atrás dos teus sonhos e daquilo que te entusiasma, ou então acabares por cumprir aquilo que tem que ser. E quando te aparece um presente à frente, eu não mereço isto não é para mim, isto é bom demais para ser para mim. Quantas vezes, mas tens mesmo a certeza, Sílvia, que é isto? Que é desta forma? Meu Deus, mas de certeza que já há bênção, que há possibilidade de viver isso tudo, que isso realmente é para mim. Quantas vezes eu ouvi isso nas consultas? E ouço isso na formação, tantas vezes, ainda hoje em dia. Porque as pessoas não acreditam e não confiam que realmente merecem. E não são as pessoas em si, é toda uma estrutura de como deve ser feito e o que é. E as pessoas acreditam que essa é a verdade delas, quando no fundo essa verdade apenas veio daquilo tudo que nos foi ensinado e como nós vimos os outros viver. À medida que a gente foi crescendo, que a gente foi vivendo, que a gente foi simplesmente avançando na nossa vida. Então hoje eu venho-te trazer aqui esse pensamento, venho-te trazer essa autoanálise. Como é que tu realmente te conheces? O quanto realmente te conheces? E mais do que isso, o quanto estás disposto ou disposta realmente a conhecer como tu funcionas, como a vida funciona. Um dos maiores desafios que eu passei foi perceber que, sim, nós somos levados e guiados nessa autodescoberta, vamos dizer, pelo caminho da espiritualidade. Começamos a perceber como é que as coisas funcionam energeticamente falando. A questão é, isso liga-nos muito lá para cima.
Ao ligar-nos muito lá para cima, e volto a repetir, eu própria passei por isso e vi e vejo dezenas de pessoas a passar por isso, em busca de uma coisa num lugar onde a mente, onde nós racionalmente não conseguimos agarrar-nos a nada, onde não há comprovativos e depois por isso temos tantas dúvidas daquilo que vem do divino. Desconfiamos tanto porque no fundo não é palpável. A questão é que o divino mostra tudo isso na nossa própria vida. Só que nós para isso precisamos perceber como é que a vida funciona. Para perceber como é que a vida funciona, temos que tirar as nossas opiniões e aquilo que nos foi passado. Temos que reaprender o que é viver. Temos que construir. Muitas coisas são construídas do zero, do nada. Só que muitas vezes nós temos receio de fazer isso. E depois se eu não sou aceite, e depois se ninguém gosta de mim, e depois se isso me vai isolar ainda mais, fora outras questões. Então, que mágoas e que dores é que tu trazes que te impedem de seres tu própria? Tu próprio. Porque normalmente quando nós tentamos ser nós mesmos, há quem não vá gostar, há quem não vá concordar com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós queremos para a nossa vida. E está tudo bem nesse sentido. Cada um tem o direito às suas escolhas, às suas decisões, às suas vontades. Só que nós não queremos perder essas pessoas porque gostamos muito delas. E no fundo dependemos de muitas pessoas para perceber o quanto nós somos importantes e receber amor dali, atenção, mesmo que seja às vezes através da dor. Então hoje o aviso e o conselho e a observação que eu te deixo aqui hoje, o quanto tu te conheces, porque o outro apenas vai ver aquilo que tu vês de ti. Se eu vejo carinho, amor, compaixão aqui dentro, o outro também vai ver isso. Muitas vezes eu respondo, há muitas pessoas que tu és um anjo, ai, tanta luz que vem de ti. A única coisa que eu respondo é exatamente isso. Nós vemos no outro aquilo que já existe dentro de nós. Então, repara no dia de hoje, nesta semana, nestes dias, qual é o teu discurso em relação aos outros? O que é que normalmente tu falas e observas e vês nos outros? Porque no fundo isso só está a mostrar aquilo que tu vês em ti. Quer tu aceites ou não, quer tu concordes ou não. Se eu olho para uma pessoa e vejo a dificuldade, a resistência, as dores dela, a maldade nela, no fundo eu estou a ver isso tudo em mim. Só que eu não consigo resolver em mim. É difícil admitir que eu tenho isso aí dentro de mim. É mais fácil apontar o dedo ao outro. Ao mesmo tempo que a gente critica e se afasta muitas vezes de quem tem a mesma opinião em relação a nós, que projeta as suas coisas para nós. As dores, os ressentimentos, as mágoas, as responsabilidades que são dos outros quando eles as passam para nós. Por isso a gente afasta muitas pessoas. E depois quem é afastado não entende. Não entende porque simplesmente não quer aceitar para si próprio. Nós temos que perceber que ninguém tem uma bola de cristal, como eu mostrei na capa deste vídeo, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que é que nós temos cá dentro. Nem nós temos. Mas estamos sempre à espera de receber algo de alguém. Estamos sempre à espera que aconteça qualquer coisa que nos vá trazer aquilo que a gente precisa, quando no fundo nós nem sequer olhamos para isso dentro de nós. Nós não somos capazes de fazer essa parte de realmente olhar e estamos à espera que alguém adivinhe. Os outros também, muitas vezes. E acabamos por, se nós não fazemos isso a nós, acabamos por atrair pessoas para a nossa vida que vão fazer exatamente a mesma coisa. Vão estar à espera de nós, vão exigir de nós, como nós exigimos dos outros. Então, onde tu colocas a tua atenção é aquilo que tu alimentas e cresce na tua vida. Já ensinei muitas vezes nesse sentido a muitas pessoas de vários contextos, em vários vídeos tu ouves a dizer isto. Onde é que tu colocas a tua atenção? Nas coisas boas que te aparecem na vida, nas pessoas maravilhosas e nas oportunidades lindas e no quanto tu recebes e o quanto isso é uma bênção e a oportunidade dia a dia, a cada acordar, até ao dia em que te deitas. Que tu tens de viver coisas maravilhosas e seres surpreendido pela vida, ou o quanto tu reclamas
das coisas que não correm bem, daquilo que não estás a conseguir fazer, das tristezas que se arrastam, das dificuldades e do fora de controle que sai da tua vida. A única coisa que nós temos e que somos capazes de realmente trabalhar somos nós mesmos. Não há absolutamente mais nada nem mais ninguém que a gente possa fazer o que seja. Podemos fazer em nós e podemos tornar-nos um exemplo. Quão bem, e aqui partilhando com vocês, mais uma vez, por favor, fiquem aí, partilhando com vocês, quantas vezes eu digo, eu tenho uma bola de cristal, só que eu não sei onde é que é o botão, eu não sei como é que ela funciona, ninguém sabe, porque no fundo é camada a camada que a gente vai retirando de nós, e só de nós, que faz com que a gente comece a ir cada vez mais ao núcleo daquilo que existe cá dentro, do que eu tenho, do que eu preciso. Camada a camada. Assim como é camada a camada que eu vou conhecendo o outro ou que o outro se vai conhecendo a si. Por isso nós não podemos opinar, porque nós não temos a noção da carga que vem. Assim como não podemos exigir de nós, porque no fundo nós também não temos a noção do que é que está dentro de nós a maior parte das vezes. E de onde vem tudo isso? Ideias e dores, muitas vezes de momentos de vida em que a gente não tinha maturidade para os entender, só que no fundo naquele momento criaram uma estrutura de como a vida deve ser vivida, o que devo esperar da vida, fora aquilo que eu vejo viver, os outros a viverem, e o tipo de pessoas que eu deixo que estejam na minha vida, e o tipo de postura que elas têm. Com quem eu partilho a minha vida? Eu partilho a minha vida com quem sim está bem, com quem está feliz, com quem está a crescer, ou com quem reclama? Com quem só se queixa? Com quem nunca de nada corre bem? Com quem exige de mim para chegar lá? Estão a entender? E depois nós ficamos cada vez mais vazios, cada vez mais tristes e cada vez mais submissos à vida. Então a minha proposta a ti, começa a descobrir do que és feito, do que és feita. Começa a abrir caminho aí para esse teu coração e perceber do que é que ele é feito. Começa a perceber o que é racional e o que é emocional. Começa assim a aprender, além destas duas, o que é que vem a nível espiritual, a nível divino na tua vida, que simplesmente te está a empurrar para ires viver, que te está a empurrar para sentir e experimentar as coisas maravilhosas. Só que para isso, tu precisas perceber o que tu tens racional e de onde vem, o que tu tens emocional e de onde vem, e a tua herança. Tu precisas perceber isso, para teres e sentires e receberes a liberdade de viver. Então é isso que eu te deixo aqui hoje. És livre? Conheces-te? Mergulhas em ti? Aceitas esse desafio de mergulhar em ti? De realmente te conhecer? E começas a dar uma pausa em tudo o que é externo, para começares a observar e a fazer alguns ajustes naquilo que tu dizes, como tu dizes, naquilo que tu vês e naquilo que tu permites. Experimenta isso uma semana. Experimenta durante uma semana perceber e tomar nota das tuas qualidades, das coisas boas que te acontecem na vida. Todos os dias de manhã, sim, que esperes o melhor e sim, diz, dia, entrega-me as coisas maravilhosas que eu tenho a receber hoje. Faz magia na minha vida. Faz isso durante uma semana. E depois vem aqui contar-me qual foi a maior transformação que aconteceu na tua vida. Porque a maior parte das vezes é tu olhares para ti. Finalmente começares a existir na tua vida. Depois conta-me. Entretanto, deixo-te um grande beijinho e desejo-te a maior felicidade nesse desafio que te lanço para esta semana. Um beijinho e um até já.